Neste último dia 2 de setembro de 2022, a Braskem, por meio de fato relevante e devidamente noticiado lá pelo portal dos Sábios, soltou a seguinte informação. Destaco no texto: o Credit Suisse S.A., corretora de títulos e valores imobiliários, deixará de ser o formador de mercado das ações preferenciais classe A de emissão da companhia a partir do dia 14 de setembro de 2022. Esta informação gerou uma certa curiosidade lá na comunidade dos Sábios, ao qual alguns membros não tinham conhecimento sobre o que é um formador de mercado e qual é o impacto de um comunicado como esse da Braskem sobre os acionistas da empresa. E não se engane, apesar de um termo pouco abordado, poucos canais trazem esse tipo de informação para você, os formadores de mercado são presença recorrente no mercado de ações e derivativos. Portanto, se você investe em ações ou opções, por exemplo, precisa entender o que são os formadores de mercado, qual sua importância e como eles agem durante o pregão todos os dias. Se esse tema lhe interessa, como eu tenho certeza que vai lhe interessar, confia, vem comigo, te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Bonetti, criador agora dos Sábios. Como sempre, deixo o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade e temas pouco abordados, como é o caso de hoje. Se você não me segue, me siga lá no Instagram também, por lá temos oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima e o mais importante, a comunidade VIP dos Sábios lá no Discord. Pega o link da comunidade aqui na descrição do vídeo, vai lá, se cadastre, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, tenho certeza que mutuamente nos agregaremos muito conhecimento, beleza? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. Você já deve ter notado em algumas empresas no pregão que possuem uma liquidez extremamente baixa. Sem brincadeira, existem empresas que a liquidez diária média delas é abaixo de 10 mil reais. Gente, vamos lá. Hoje, facilmente, muitos investidores já possuem um capital, se não o próximo, superior a esses 10 mil reais. Ou seja, um investidor individual sozinho não teria liquidez suficiente para operar uma determinada ação. Apesar de um exemplo bastante isolado, são pouquíssimas as empresas que possuem uma liquidez tão baixa assim. Outros exemplos ainda maiores podem, apesar de parecerem ter uma liquidez grande, afugentar ou limitar grandes players, grandes fundos de investimentos. Por quê? Porque são investidores extremamente grandes e mesmo uma empresa tendo uma liquidez interessante ainda não é suficiente para esse tipo de operação, para esse tamanho de investidor. E este não é só um problema. E este não é um problema isolado somente de empresas, somente de mercados acionários, mas muitas vezes de alguma classe de ativo, de algum outro tipo de derivativo na bolsa de valores e que precise ter uma certa liquidez para que as negociações possam ocorrer. Ou seja, independente se nós estamos falando de ações, se nós estamos falando de opções ou de outros derivativos ou de outros produtos na bolsa, o problema pode ser o mesmo. A falta de liquidez que afugenta o mercado, ou seja, a falta de liquidez que afugenta os investidores. E é pensando nisso que entra em jogo os formadores de mercado. E o que é um formador de mercado? De antemão, eu trago a definição da própria B3 lá no site da Bolsa de Valores que nos diz o seguinte sobre o formador de mercado. O formador de mercado é uma pessoa jurídica devidamente cadastrada na B3 que se compromete a manter as ofertas de compra e venda de forma regular e contínua durante a sessão de negociação, fomentando a liquidez dos valores imobiliários, facilitando os negócios e mitigando movimentos artificiais nos preços dos produtos. Eu queria destacar o seguinte: fomentando a liquidez dos valores imobiliários. Então, em suma, um formador de mercado é uma empresa, um CNPJ, geralmente bancos de investimentos devidamente cadastrados lá na B3, é uma função regulada pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que é contratado seja pela própria Bolsa, seja pela própria B3, assim também como diretamente por meio de uma empresa, que é o caso, nesse caso, da Braskem, para dar liquidez a um ativo ou a uma classe de ativos ou a um produto que seja lá na Bolsa de Valores. E seguindo regras pré-determinadas para cada tipo de
de contrato, ou seja, quantidade mínima, spread máximo e percentual de atuação na sessão de negociação, os formadores eles atuam diretamente no mercado, colocando ordens de compra e ordens de venda simultaneamente. Mas calma, que apesar dessa sopa de letrinhas, não é nada muito complexo. Vamos supor o seguinte, como é que funciona isso? Vamos dizer que um investidor qualquer, vamos dizer que você esteja querendo comprar ações de uma determinada empresa, que você queira colocar uma quantidade de 100 ações, você queira comprar 100 ações de um ticker chamado SABB3, sabe? 3. Porém, você vê que não há liquidez. Você olha lá para o book de ofertas, lá no home broker, lá na sua corretora, e não tem nenhuma ordem, nem de compra, nem de venda. Como é que você faria? Você se sente confortável lançar uma ordem de compra? Talvez até se sinta, talvez até alguém daí se motive e queira vender para você aquelas ações. Mas depois, qual é a garantia que você vai conseguir vender essas mesmas ações futuramente? Ou seja, você vai ficar longe desse tipo de empresa. E aí, neste caso, para fomentar este ativo, caso haja interesse, a B3 ou a própria empresa, a própria Sábios, pode contratar um formador, alguns formadores de mercado para gerar liquidez nesse ativo. E aí, obviamente, com regras extremamente claras que em nosso exemplo seriam o seguinte. Então, os formadores para Sábios deveriam manter ordens mínimas de compra e de venda de 100 ações cada, tá? Cada ação, cada ordem que os formadores lançarem tem que ser de, no mínimo, 100 quantidades cada ordem. Precisam também respeitar o spread, a diferença entre o valor da compra e o valor das ordens de venda de 2%, ou seja, a diferença nesses preços tem que ser de 2% entre compra e venda. E precisariam também manter ordens em aberto no mercado por, no mínimo, 80% do tempo do pregão. Ou seja, durante 80% do pregão, no decorrer do dia, esses formadores vão ter que manter ordens de compra e de venda abertas de quantidades de no mínimo 100 ações, respeitando a diferença de preço entre a compra e venda de 2%, que nós teríamos algo como o exemplo aqui do slide. Então, o formador A, ele lança uma ordem de compra, aqui nós estamos falando de quantidades de 100, tá? Em 100, de R$10. E ele precisa lançar uma ordem de venda também de 10 e 20. Deu uma diferença de 2%. Ou seja, ele está dizendo que ele quer comprar e ele quer vender nesse intervalo. O formador B, mesma coisa. Só que daí ele mudou o preço. Ele está lançando uma ordem de compra de 10 e 5, portanto, a ordem de venda dele, para respeitar os 2%, deveria ser aproximadamente de 10 e 25. E o formador C, mesma coisa, só que agora com uma ordem um pouquinho mais barata, de R$ 9,95, consequentemente a sua ordem de venda também precisa ser um pouco mais barata, de 10 e 15, também respeitando esses 2%. E traduzindo isso para um book de ofertas, aqueles books, aquelas listas de ofertas de compra e de venda que você vê lá no home broker, o que nós teríamos seriam dois blocos, né? O bloco de compra e aqui o bloco de venda, ordenando, né? Então, ordenando as compras pela maior oferta até a menor. Então nós teremos primeiro o formador B, depois o formador A e o formador C com as quantidades de 100 e os preços que eles estão ofertando, 10 e 5, 10, 9,95. Do outro lado, o contrário. Nós ordenamos agora esse book pelo menor preço de venda, o preço mais interessante. E aí viria o C, o formador C, o formador A e o formador B, também com quantidade de 100 e os preços que eles estão lançando no mercado. E aqui a questão muda de figura. Se você tinha insegurança em lançar uma ordem de compra por não ter liquidez ou não ter aquela segurança que futuramente você conseguisse vender aquela empresa, agora quando você olha para o book você se sente um pouco mais seguro. Você vê que existem ordens de compra, ordens de venda, que as coisas estão acontecendo. E apesar desse ser um exemplo mínimo, tente imaginar esse caso durante o pregão com centenas, com milhares de ordens de venda acontecendo, pessoas físicas, pessoas jurídicas lançando ordem de compra, pessoas físicas, pessoas jurídicas lançando ordem de venda, e no meio os formadores de mercado garantindo essa liquidez, garantindo que vai ter gente comprando, garantindo que vai ter gente vendendo. E você pode estar pensando, tá, mas quem é que ganha com isso, né? Primeiro, quem ganha são os próprios formadores de mercado. Por que os formadores de mercado ganham nisso? Pensa o seguinte, a partir do momento que esses formadores, eles estão lançando ordens de compra e ordens de venda com um spread, com uma diferença de 2%, dificilmente um formador vai ter somente uma perna sendo executado. Pelo volume de negociações que acontece durante o mercado, ele vai ter as suas ordens de compra sendo executadas e as suas ordens de venda também sendo executadas com esse spread de 2%, ou seja, os formadores de mercado ganham com a diferença de preço. Quem ganha também? A empresa.
que se antes não via liquidez interessante sobre suas ações lá no mercado, ao fomentar essa negociação contratando um formador de mercado, pode ver as suas ações sendo de maior interesse pelos investidores. E isso talvez no futuro possa até gerar uma elevação no preço, porque maior o interesse, maior a demanda sobre a oferta, o preço do ativo tende também a se valorizar. Quem mais ganha com isso? Você, investidor. Os investidores eles ganham por ter mais segurança na negociação. Já pensou, naquele nosso exemplo, se você lançasse uma ordem de compra e conseguisse comprar naquela ação, quem é que lhe garantiria que no futuro, se você quisesse, você conseguiria vender aquela ação? Os formadores de mercado estão aí para isso. E por último, quem que ganha? O mercado como um todo ganha. Você já pensou se a Bolsa de Valores tivesse diversos ativos que não fossem de interesse do público, diversas classes que não fossem de interesse dos investidores, talvez a Bolsa de Valores sequer existiria da maneira como a gente a enxerga hoje. Ou seja, o formador de mercado ganha, a empresa ganha, o investidor ganha e o mercado ganha também. E no caso da Braskem, falando especificamente desse caso, eu não consigo imaginar uma liquidez tão baixa ao ponto da Braskem precisar de um formador de mercado. É uma empresa com altíssima liquidez. Contudo, se houver realmente uma queda do volume de negociação de suas ações após o fim do contrato com o Credit Suisse, esse será um impacto para os investidores. Ou seja, baixa liquidez, maior dificuldade para vender ou para comprar as suas ações. A propósito, liquidez é um dos pontos muito bem observados pelo Saldo Zero, agora Sábios, e que é uma informação que você consegue obter facilmente lá no portal do Sábios, Sábios com 2 Bs, sabius.com.br. No detalhe da empresa ou na lista de ranking das empresas, você consegue obter a liquidez média diária das empresas da Bolsa de Valores. E agora que você sabe mais dessa informação, comenta aqui para mim. Você já sabia o que era formador de mercado? O que você achou? O que você acha da atuação deles? É importante? Não é importante? Vamos debater. No mais, se esse tema lhe agregou, também responda aqui para mim se você quer mais temas como esse, temas pouco abordados por outros canais. O Sábios tá aqui para te ajudar, tá bom? Por fim, se você ficou no vídeo comigo até agora, não esqueça também de curtir e compartilhar. E caso você não esteja inscrito, se inscreva no canal também, beleza? Sucesso e prosperidade sempre. Eu sou Paulo Boniati. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau!